Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Perguntas e Respostas. Meu nome é Orestes, eu ajudo dentistas a faturar R$ 20.000 por cadeira e abrir clínicas com baixo custo e alta rentabilidade. Vamos lá, hoje surgiram algumas perguntas legais no meu direct, inclusive de uma dentista que eu até postei no Stories, que ela montou o consultório há 4 meses. Montou o consultório há 4 meses e estava preocupada se ela manteria o consultório ou se ela fecharia o consultório. Ela, porque disse que acabou todo o dinheiro de investir em marketing e propaganda, não tem mais dinheiro para investir em marketing, porque tinha feito um grande investimento no consultório. E com apenas 4 meses de funcionamento ela já queria desistir. Mas o que eu comentei com ela é o seguinte, isso infelizmente é um erro muito comum que alguns dentistas cometem. Alguns dentistas, eles gastam muito na montagem do consultório, gastam muito na reforma do consultório, e no momento que inicia o atendimento ou não faz um planejamento correto para iniciar o atendimento, ele já começa a se endividar bastante. E quando abre o consultório, ele não tem dinheiro para investir em marketing. Mas vamos lá. Para investir em marketing, fazer propaganda, você não necessariamente não precisa gastar dinheiro. Esse é um mito muito grande que as pessoas têm. Eu só posso fazer o marketing se eu tiver dinheiro. Negativo. Onde é que as pessoas estão com a atenção hoje em dia? Todas as pessoas estão com a atenção voltada ao digital. Então, se as pessoas estão com a atenção voltada ao digital, o que é que acontece? O melhor local para a gente fazer propaganda é aqui nas redes sociais. Tanto no Facebook como no Instagram. São 2 grandes redes sociais que são boas para a gente fazer propaganda. Então, se a gente tem um Instagram, se a gente tem um Facebook, que a gente pode fazer propaganda de uma forma de graça. E como é que é essa forma de graça? É você gravar vídeos, fazer postagens, você gerar conteúdo de valor para a sua audiência, que sua audiência vai começar a participar mais e você vai começar a trazer pacientes. Chegou um paciente do seu consultório para fazer uma avaliação, tira uma foto, marca o paciente, poste no Instagram da clínica, você vai ver que isso já vai movimentando bastante de forma orgânica, sem precisar você estar gastando muito. Porque tem muito aquilo na cabeça das pessoas. Eu só vou fazer propaganda nas redes sociais se eu tiver dinheiro para impulsionar, se eu tiver dinheiro para fazer algum outro tipo de propaganda. Negativo. As redes sociais é uma grande forma de divulgação em que você não precisa gastar nada no início. Outra dica muito importante é você fazer parcerias. Fazer parcerias com as lojas, com o comércio que você tem próximo ao seu consultório, com empresas que tem próximo ao seu negócio, você faz um convênio de desconto. Um exemplo, você chega lá na empresa, você se apresenta, vai lá, fala com o diretor, fala com quem for o responsável e você fornece um tipo de desconto que quem for lá na sua clínica realmente vai ter esse desconto. Um exemplo, se você tem um valor X de manutenção, vamos lá, R$100, e você pode dar um desconto de 20% para quem for vindo daquela empresa, para quem for funcionário, para quem trabalhar lá, você dá um desconto, um exemplo de 20% sobre o procedimento que você realiza. E sempre tenha em mente que esse pessoal que está perto de você, com o comércio, com empresa próxima, são empresas que eles serão grande fonte de indicação para você. Eles começam a indicar muita gente, começa a trazer muitos pacientes. Porque imagina, você está numa loja de departamento grande da sua clínica e você começa a se divulgar, você começa a fazer uma parceria. As pessoas lá, um exemplo, começam a usar um aparelho ortodôntico. Quando perguntar, tu usa esse aparelho aonde? Você usa aqui em doutor tal, em doutora tal. Então, para muitos tipos de ações, você não precisa gastar nada. Tanto parcerias com escolas, parcerias com comércio e divulgação em redes sociais, tanto Facebook como Instagram. Você pode começar sem gastar nada. Não é obrigatório você fazer investimento com dinheiro. Mas o que eu falo, sempre quando abrir uma clínica, procura já planejar essa abertura da clínica 30 dias antes. Porque não tem nada pior do que quando você abrir uma clínica, essa clínica não tem movimento. Então eu gosto de abrir a clínica, fazer propaganda antes da abertura dela, para quando a clínica abrir eu já ter movimento. E sempre quando eu me programo, por exemplo, eu quero gastar a abertura de uma clínica, por exemplo, R$60.000, por exemplo.
Então, o que é que eu faço? Eu já separo uma boa parte desse valor para investir em marketing, investir em propaganda. Eu não vou pegar toda essa grana e investir toda no consultório. Eu procuro separar um bom pedaço desse dinheiro para justamente investir em marketing, investir em vendas, investir em divulgação. Porque eu sempre digo que o quê? O dentista, ele é o grande pilar do negócio. Ele é o grande pilar. Ele realmente é o cara principal do negócio, é aquele cara, e as vendas é o que vai fazer justamente seu negócio crescer. Se você fazer um bom trabalho com vendas. E nem sempre você precisa fazer altos investimentos no início. Você pode gastar pouco, começar fazendo uma divulgação de forma orgânica, que a gente chama, sem gastar dinheiro, e fazer essa divulgação. Não é se desesperar imediatamente e já querer abandonar ou já querer deixar o consultório. Não, negativo. Você tem que procurar fazer o básico que você sabe que tem que fazer. Você tem que o quê? Divulgar. Ninguém pode ficar mais no consultório hoje em dia esperando o paciente cair no colo. Acabou essa época. Hoje em dia a concorrência é muito grande. Existem muitos tubarões no mercado. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai brigar com essas pessoas? Então a gente precisa sair um pouco à frente. Qual a grande dificuldade que as pessoas têm? Não é divulgação em redes sociais. Então nós temos que fazer um diferencial com relação às outras pessoas. Se as pessoas não gostam de investir em rede social, se não gostam de divulgar em rede social, o que é que você faz? Você faz o contrário. Você começa a se divulgar mais, começa a estar mais presente, que os pacientes vão chegar cada vez mais para você. Então, falta de dinheiro não é desculpa para você não fazer nada no consultório ou ficar no consultório apenas esperando o paciente chegar. Isso daí não tem justificativa. Você realmente tem que fazer o trabalho básico, tem que fazer aquele básico para poder vir a clientela. E tem várias formas de divulgação de forma gratuita. Você não precisa gastar para publicar aqui. No Instagram e no Story. No Instagram e no Facebook. Você posta quantos vídeos quiser, você posta quantos textos quiser, você posta quantas fotos quiser. Não tem custo para início. Mas, um exemplo, quando você vai crescendo, o Instagram é empresa. Então o Instagram é empresa, para ela entregar o seu conteúdo para mais gente, você tem que começar a gastar dinheiro. E o que é que eu falo começar a gastar dinheiro? É fazer justamente a entrega, a distribuição desse conteúdo que você fez para mais pessoas. E para fazer essa distribuição para mais pessoas, você precisa realmente investir dinheiro no Instagram e no Facebook. Mas isso só deve ser feito após você estar com a frequência diária de publicações, está muito frequente no Stories, para justamente as pessoas começarem a interagir sobre a publicação e aumentar o faturamento do consultório. Vocês não podem ficar apenas presos no consultório, sem fazer divulgação nenhuma, esperando que os pacientes cheguem. Você tem que ir atrás, E nós temos várias formas de captar esse cliente, que são através de indicações dos nossos próprios pacientes que nós já temos. Nós podemos fazer essa captação de pacientes através de parcerias com comércio próximo à sua clínica, que você faz um convênio de desconto, um plano de desconto para essa empresa, para os funcionários você atender na sua clínica. Você pode fazer dessa forma, você pode fazer uma divulgação através das redes sociais, que não tem custo nenhum no início. Depois, como eu falo, você pode realmente gastar mais. Você pode também trazer esses pacientes através de parcerias em escolas, que não tem custo. Tem do panfleto que você vai fazer, mas para tudo que você faz de investimento, que é investir em marketing e propaganda, isso daí é o mínimo. Então, o que é que você deve fazer? Você deve procurar uma das formas melhores de divulgação e fazer essa divulgação do seu consultório. Hoje em dia, eu fiz uma postagem agora há pouco no Stories sobre o crescimento dos planos odontológicos. Me assustei até. Eu não sabia que eles estavam... Eu sabia que estavam num grande crescimento, mas não ultrapassando o plano de saúde médico. O que aconteceu? O plano de saúde médico começou a crescer muito em algumas regiões, com alguns convênios que verticalizam o atendimento, que faz o atendimento todo em rede próprias. Isso é para quem geralmente atende em capital, que sente mais o atendimento do plano. Quem não atende em capital geralmente não sente tanto, e de interior nem se fala, nem plano chega lá. Mas vamos lá, é algo que é muito questionado com relação, mas eu vi que o quê? Os planos estão crescendo cada vez mais.
já estão com crescimento maior do que o plano de saúde médico. Por que isso? Muitas empresas são obrigadas a ter um plano de saúde médico ou odontológico na empresa. E qual o plano mais barato? O plano de saúde odontológico. Então o que é que as pessoas preferem? Os donos de empresa preferem dar um plano odontológico a dar um plano médico para seu funcionário. Em muitos casos, o próprio plano médico ele já dá um plano odontológico. Então é algo que realmente está crescendo muito, que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de paciente, tem que procurar fazer algo para a gente não ser engolido por esses planos. A gente precisa procurar tirar alguma oportunidade desses pacientes de convênio, porque realmente eles pagam muito pouco. O plano paga pouquíssimo ao dentista, mas a gente tem, já que está crescendo tanto, principalmente nas capitais, quem tem clínica em capital está sentindo isso. Que seus pacientes, o número de pacientes de procedimentos clínicos está diminuindo cada vez mais dos particulares. O que é que está acontecendo? As pessoas estão começando a ter mais plano odontológico, estão começando a crescer mais esses planos odontológicos, e com esse crescimento dos planos odontológicos, você está tendo dificuldade justamente de fechar procedimentos particulares. Então a gente tem que começar a tirar algum proveito desses planos, a gente tem que procurar trabalhar um pouco essa conversão. O que seria a conversão? Todo paciente que chega na clínica, a gente pode atende ele, um exemplo, procedimento clínico do plano padrão, e daí tentar trazer para um procedimento que o plano não tem cobertura, como exemplo, ortodontia. Mas isso não é fácil. Isso depende de muito trabalho seu, depende de muito investimento seu. Porque um paciente que chega do convênio ele não está pronto para receber um tratamento ortodôntico, para fazer um tratamento ortodôntico. Vai depender muito do seu atendimento, vai depender muito da sua equipe, do trabalho que está sendo feito por sua equipe também. Muitas vezes o paciente chega, ele só quer fazer uma restauração, quer fazer uma limpeza e quer ir embora. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que procurar mostrar realmente a ele o que ele precisa, tem que procurar tirar uma foto, mostrar a ele o problema que ele tem, a importância dele usar aparelho e de ele ter essa intervenção de forma quanto antes melhor, para a gente poder realmente tentar oferecer um produto e esse paciente comprar nosso produto. A gente não pode ficar só à mercê desse atendimento de plano, ficar só preocupado que eles estão crescendo, que realmente eles estão crescendo muito. A gente precisa realmente ver qual a oportunidade que nós temos com esse crescimento do plano. Será que temos alguma oportunidade? Eu digo que temos. Tem dentista que está aqui, que é aluno meu, e que eu sei que ele é muito bom de trazer conversão de paciente de plano. Eles atendem muito plano e conseguem converter muito paciente. Mas ele sabe que não é tão fácil para a equipe converter como eles convertem, como os donos de clínicas, como responsáveis das clínicas convertem. Muitas vezes precisa de um trabalho muito mais de você, como proprietário, como gestor do seu negócio, você identificar essa oportunidade, eles verem você fazendo, você sendo o exemplo para a equipe poder executar também. E daí você começa a puxar mais procedimentos particulares. Tem muitas regiões, no exemplo, vou falar que estou na capital. Na região do centro da cidade, geralmente era uma área que tinha muita circulação de pedestre. O que aconteceu aqui? Abriram muitos shoppings, muita gente começou a comprar no Mercado Livre, OLX e vários lugares. Então a circulação de pedestres nos grandes centros urbanos diminuiu um pouco. Em grandes centros de capitais, diminuiu um pouco. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa procurar formas alternativas de procurar esse paciente. Uma vez que eu trazia todos os meus pacientes vindo através da rua, através de pedestres, e hoje em dia não. Essa realidade mudou. Eu preciso ir atrás desses pacientes, preciso ter uma captação ativa desses pacientes. E como é que eu consigo esses pacientes hoje em dia nas capitais, interior e bairros diferentes, porque tem uma predominância muito grande de planos. Então o que é que eu faço? Eu procuro ter esse atendimento inicial dos planos, para quê? Para poder converter mais procedimentos particulares e eu crescer minha ortodontia. De todos os pacientes de ortodontia que eu fecho, a maioria deles são indicação. Eu tenho muitos pacientes que são conversão de plano. E alguns pacientes também que a gente consegue são através de alguma divulgação que a gente faz nas redes sociais. Mas um grande poder que eu tenho é justamente para poder fazer esses dentistas
que faz a avaliação, que faz o atendimento clínico, tem em mente que vale a pena justamente ele investir mais nesse atendimento do primeira vez do paciente para poder daí crescer mais. Daí ele conseguir converter mais procedimentos, tanto pacientes de planos para particular, como procedimentos também de pacientes que estão em ortodontia para procedimentos clínicos também, que são duas formas importantes de conversão. Quem tiver dúvida, minha gente, pode ir colocando aqui. Deixa eu só colocar aqui, fixar um comentário aqui rapidinho. Segura um pouquinho, só. Beleza, quem fazer pergunta, responde aqui. Eu estou respondendo algumas perguntas da caixinha de perguntas, mas quem quiser pode fazer pergunta aqui também. Vamos lá. Então, isso é algo que é muito questionável. Você vê, eu fiz essa postagem, sei que é uma postagem polêmica que eu fiz, que vou receber algumas críticas, mas eu tenho que informar vocês que esse crescimento do plano, que realmente o plano está crescendo muito, e cada vez mais a gente tem que procurar tirar proveito desses pacientes. Eu tenho clínicas no interior que eu não sinto influência nenhuma de plano. Eu tenho clínicas de bairro também que eu não tenho influência nenhuma. Entendeu? Eu não tenho influência nenhuma. Mas eu acho que vale a pena a preocupação para todos vocês e para quem for, principalmente de capital, para se preocupar um pouco com esse tipo de paciente e saber como tirar proveito desses pacientes. Como prospectar quando estamos em sala comercial. Prospectar em sala comercial. Vamos lá. Eu tenho sala e shopping. Sala comercial realmente é mais difícil, doutora Márcia, para a gente fazer a captação. Mas o que é que eu oriento? Eu acho que a gente pode prospectar através das redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Eu acho que é uma das melhores formas para a gente divulgar quando se tem uma sala comercial, principalmente pelo fato do Facebook ter uma ferramenta que a gente pode personalizar muito essa busca do paciente. Um exemplo, eu tenho uma sala que é no empresarial aqui de Recife, que eu faço mais o atendimento de Invisalign, atendo mais alguns tipos de pacientes mais, vamos lá, apreciados. Então o que é feito? É feita uma propaganda para o próprio pessoal do prédio e para quem mora próximo daquela região. A gente pode fazer tanto pelo Facebook como no Instagram. Eu falo sempre do Facebook porque essa ferramenta que a gente consegue gerenciar esses anúncios, ela é dentro do Facebook e tudo que você faz nela no Facebook também é no Instagram. Então, você tem que estar muito presente, doutora Márcia, nas redes sociais. Mas não só presente fazendo postagens de fotos ou postagens que eu chamo de panfletagem. Você tem que gravar vídeos, tem que estar gerando conteúdo com frequência, tem que estar sempre presente para a tua audiência, tem que estar sempre presente neles. Uma forma também que pode se usar também para trazer pacientes particulares é você ter em mente. Tudo bem, eu não tenho um ponto térreo, eu não tenho como fazer uma divulgação, eu não tenho uma fachada, eu não tenho algo para trazer esse cliente. O que é que eu faço? Eu tenho, um exemplo, 2 salas, 2 cadeiras. Uma dessas cadeiras eu libero para atendimento de planos odontológicos, para alguns tipos de planos e para alguns planos que eu realmente sei que o paciente pode ter o poder de compra. Não é você simplesmente atender qualquer tipo de plano, atender qualquer plano que tiver na sua cidade. Você tem que procurar, tem lá 10 planos de saúde, você pode credenciar neles. Mas sempre medir todo mês de onde estão vindo seus novos pacientes. Um exemplo, eu fecho 300 novos contratos de ortodontia por mês, 300 novos pacientes. Então, no final do mês eu sei, desses 100 pacientes vieram através de indicação, 100 pacientes, um exemplo, vieram de redes sociais, 50 vieram de fachada e 50 vieram da captação de planos. Então, e vamos supor, 48 de planos e 2 pacientes vieram através de parcerias e comércio. Então, se eu sei que parcerias e comércio, e parceria com o comércio, não traz muito paciente, eu já diminuo a captação e diminuo o investimento. Dessa forma, eu procuro realmente investir onde eu consigo trazer mais pacientes. Se vou ter uma sala comercial, redes sociais em primeiro lugar. Isso aí é obrigatório para quem tem sala comercial, sala em shopping, ponto térreo, ponto primeiro andar, onde for seu ponto, você tem a obrigatoriedade de estar muito presente nas redes sociais. A rede social é padrão hoje em dia.
rede social é padrão. Todo mundo está com o celular na mão, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um Facebook, todo mundo tem um WhatsApp presente na clínica. Então nós não podemos fugir disso. Eu sei que realmente não é fácil, mas você precisa realmente estar presente. Você pode usar também, como eu falei, fazer parcerias com o comércio, com lojas comerciais próximas da tua sala residencial, e a gente pode fazer também a captação através de planos de saúde. Por que não? Eu atender um paciente de plano se eu faço ortodontia. Por que eu não atender um paciente, fazer uma limpeza, fazer uma restauração simples e trazer esse paciente de orto? Eu não vejo problema nenhum. É fácil? Não. Mas se você realmente atender muito bem o paciente, se você vê aquele paciente como um paciente de avaliação, não enxergar aquele paciente como sendo um paciente de plano, você consegue sim ter resultado. Você consegue ter resultado. Deixa eu responder aqui. Vamos lá. Ayla. Quanto e o que preciso postar em rede social? Tipo foto, vídeo, quanto? Tralha, primeira coisa. Eu acho que a princípio não precisa gastar nada. Ah, por que não gastar nada? Por que não? É o seguinte, você não precisa, quando você fizer a rede social, você precisa estar muito presente, você precisa gerar muito conteúdo. Qual é esse conteúdo que eu falo de redes sociais? Você tem que fazer uma boa divulgação, o que? Através de vídeos. Vídeos o quê? Explicando ao paciente sobre o procedimento, tirando uma dúvida do seu paciente com relação ao procedimento. Porque todo paciente gosta de se relacionar com... Toda pessoa gosta de se relacionar com pessoas do outro lado. Quando eu vejo aquele Instagram cheio de panfletagem, cheio de propaganda pronta, eu sei que ali não tem engajamento nenhum, sei que não tem retorno. Pode ver as fotos, não tem publicação nenhuma, não tem comentário nenhum. Então, as pessoas gostam realmente de vídeo, as pessoas gostam que o dentista apareça, que o dentista faça stories. Qual é a frequência ideal? Começa 3 vezes por semana. Separa as 5 principais dúvidas que teu paciente tem com relação ao tratamento que tu realiza. Cada dúvida que tem, você grava um vídeo e posta esse vídeo. Você vai ver como teus pacientes vão gostar, vão interagir com esse vídeo. E então, primeira coisa, começa a postar vídeo. O ideal é que você poste diariamente no Stories. Posta um pouco do teu dia a dia, posta chegando no consultório, posta um pouco do dia a dia, uma foto com o paciente, o que for. O mais importante nesse início é você ter frequência. Muitos pacientes te perdoam com relação a erros de gravação, a uma gravação que não está com a luz boa. Perdoam, mas não perdoa a tua ausência. Ninguém quer perdoar a tua ausência. Quando você começa a publicar, feito eu estou publicando aqui no Instagram, todos os dias tem publicação. Eu faço diariamente de 2 a 3 publicações por dia no feed, que é na parte de baixo, e no Stories eu faço em média de 20 publicações por dia. Por quê? Eu tenho que fazer publicação de manhã, publicação à tarde, publicação à noite. Porque nem sempre o cara que está no Instagram de manhã é o cara que está na hora do almoço, é o cara que está à noite. Então precisa ter muito essa frequência. Começou a ter essa frequência, vamos gastar um dinheirinho para você entregar esse conteúdo para mais gente. Você vai ver, quando você começa a fazer, você começa a ter o conteúdo, várias pessoas visualizam, um exemplo, teu stories. Mas com o tempo o Instagram vai diminuindo essa entrega que a gente chama. Por quê? O Instagram é uma empresa privada e ela precisa ganhar dinheiro. Como é que ela pode ganhar dinheiro aqui? Através de propaganda das pessoas. Então, se eu tenho 16 mil seguidores, eu vou entregar esse conteúdo, um exemplo, para 1.000 pessoas. Se eu quiser entregar para 2.000, para 3.000, para 4.000, eu tenho que dar o dinheiro. Eu tenho que dar o dinheiro justamente ao Facebook, ao Instagram, para esse negócio crescer mais, para esse negócio entregar para mais gente. Cada vez é mais importante eu fazer isso, para ele entregar para mais pessoas. Mas de nada adianta eu querer gastar R$1 milhão no Instagram, se quando o cara chega no meu Instagram não tem nada postado. Para quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Para eu chamar as pessoas para um aniversário meu em casa, para uma festa em casa, eu preciso ter bebida, preciso ter música, preciso ter, exemplo, comida. Mesma coisa, se eu chamar, eu estou pegando aquele paciente que a gente chama, que está ali perdido nas redes sociais, está vendo várias publicações, várias pessoas postando tudo. Para eu chamar a atenção dessa pessoa, eu tenho que estar falando algo legal, eu tenho que estar postando um conteúdo legal, e quando ele entrar no meu Instagram, ele vai ver que realmente tem um conteúdo legal.
Eu não posso deixar ele muito solto ali, porque se eu deixar ele chegar no meu Instagram e realmente não ver muito conteúdo, nada, ele vai embora. Não tenha dúvida disso, que isso acontece demais. Quando ele chega, ele passa o tempo e já sai. Ele já sai. Então você tem que postar com muita frequência, tem que estar sempre muito presente e tem que estar presente demais. Olha aqui uma pergunta de Aaron Passos. O que você me fala de franquias do Dr. Company? Falei muito disso, Aaron, antes. Falei muito disso não. Falei muito sobre a questão de plano odontológico, está crescendo muito. Está crescendo demais, esse ano cresceu muito, principalmente quem está em capital. Geralmente tem muito crescimento do plano. Você nota logo quando você vai pedir procedimentos particulares para teu paciente. Ele geralmente tem plano. E o caso que acontece muito com relação ao plano é justamente a Dr. Company. A Dr. Company é uma rede de franquias, a maior rede de franquias do país. Ele tem mais de 650 unidades, se eu não me engano, já está abrindo mais de 300 unidades. E o que é que eles têm de forte? Plano odontológico próprio. O paciente paga, um exemplo, R$19,90 por mês e ele consegue manter aquele paciente por um determinado período. Se é bom ou ruim, não conheço muito bem a operação, mas o que eu sei é que eles estão crescendo, são a franquia que realmente mais cresce no país. E o que é que eles fazem? Eles têm essa captação através do plano, é uma forma dele ter o paciente, dele manter o paciente lá. Um exemplo, ele cobra o paciente R$70 de manutenção. Beleza? O paciente faz. O que é que ele diz? Não, vamos fazer o plano odontológico com a gente, você paga R$20 a mais, tem direito a fazer todas as restaurações, tem direito a fazer canal, tem direito a fazer exodontias pelo plano, e você ainda pode fazer urgência e quem sabe até dar um clareamento no final do tratamento. Então o paciente, já estou pagando 70, vou pagar R$90 ali para poder fazer tudo. Fazer tudo no plano que tem disso. Então, quando eu falei muito do crescimento do plano, é justamente disso, que realmente eu vejo que as pessoas estão investindo mais, que as franquias estão investindo mais nisso. Então, se a pioneira, se a primeiro lugar do mercado, a que tem o maior número de unidades, está investindo nisso no plano próprio, é porque deve ter alguma oportunidade, entendeu? Então deve ter alguma oportunidade nesse mercado que eles estão enxergando e que outras pessoas não conseguem enxergar. Quem está, um exemplo, no interior, tudo, eles chegam no interior. Muita gente não tem plano, então vai lá, faz aquele plano e puxa o paciente. Então eu vejo que eles são pouco diferentes de outros. Também com relação a franquias, o que é que eu vejo? Tem franquias que eles procuram nichar muito o atendimento. Tem franquia que nicha bastante realmente, tem franquia que foca muito em ortodontia, um exemplo. Então essa franquia ela costuma ter um diferencial com relação às outras. Minhas clínicas são todas próprias. Eu tenho um modelo definido que eu replico para todas as clínicas. Então, quem chegar na minha clínica número 1, número 2 ou número 15, todas o atendimento é da mesma forma, todo o prontuário do paciente é seguido da mesma forma. Eu tenho um sistema que eu consigo gerenciar todas essas clínicas de uma forma online, de uma forma rápida e que sem ter muito trabalho de deslocamento. Então é o mesmo formato. Eu tenho uma clínica própria que funciona no formato de franquia, porque eu tenho um modelo pronto, que eu faço acompanhamento, dou suporte às unidades e consigo, inclusive, mostrar esse tipo de conteúdo, esse tipo de modelo que eu tenho para vocês, que é justamente o que eu faço no meu curso. Eu dou esse modelo de negócio para vocês justamente seguir esse modelo de negócio. Eu dou layout, dou série de itens que vocês podem entrar e acompanhar isso daí. Vamos lá, Turaila. Não tenho muita experiência em criar postagens com uma arte maneira, mas você me indica algum aplicativo, curso, alguma coisa para criar fotos, para mesclar com vídeos? Sim, doutora Ayla, eu acho que você pode fazer muita coisa. Deixa eu digitar aqui, qual aplicativozinho tem chamado InShot. Com esse aplicativo você pode botar aquelas chamadas headlines, são aquelas chamadas de texto, que você faz algo que realmente desperte a atenção, que chame a atenção do teu paciente, ele interage com a tua publicação. Você pode cortar vídeos também. Existem vários tipos de aplicativos. Eu vou te indicar um só, que é esse Shot, e você daí, a partir daí você consegue fazer muita coisa.
Mas o importante é você aparecer no vídeo e você estar gerando conteúdo de relevância. Não se preocupa muito com detalhes. O que eu digo sempre, a frequência é sempre mais importante do que a excelência. Eu acho que em primeiro lugar vem a frequência. Você deve postar muito, 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 muito. É como eu falo para meus alunos, você tem que postar em média. Você só vai ficar bom a partir do vídeo de número 101. Quando você tiver gravado 100 vídeos, no 101 tu vai estar um pouco melhor e você pode ter um olhar mais crítico para o que tu já fez antes. Mas não é você querer agora, tá começando a gravar vídeos, está começando a se divulgar nas redes sociais, querer fazer um vídeo perfeito, querer ter um vídeo legal, com som legal, com imagem legal. Mas o que é que eu digo? Você tem que começar, Dr. Ayla. Comece. Começando a fazer divulgação, começando a aparecer mais nas redes sociais, tem tanta coisa para a gente fazer depois, tem tanta divulgação que a gente pode fazer depois. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma divulgação muito boa nas redes sociais. Então eu tenho um tipo de campanha que eu crio no Facebook que eu consigo capturar cadastros, que eu chamo. São, um exemplo, no mês de agosto eu capturei 692 pessoas interessadas em usar aparelho. Como é que eu faço? Eu crio uma campanha no Facebook. Essa campanha no Facebook, eu peço para as pessoas colocarem o nome e o telefone das pessoas que têm interesse em usar aparelho e conhecer a clínica. Eles já sabem que eu vou entrar em contato para poder agendar essa consulta. Então aí começa o trabalho. Eu capturo esses nomes e telefones através das redes sociais e daí começa o meu trabalho para poder trazer esse paciente para a clínica, para poder agendar. Veja lá, primeiro eu capturo. O primeiro trabalho é esse. O segundo trabalho gigante é você trazer esse paciente para agendar uma consulta na tua clínica. Depois de agendar a consulta, nem sempre que eles agendam, eles vão. Tem que fazer um trabalho muito assertivo de quem agendou para realmente ele comparecer na consulta. Então, você realmente tem que fazer um trabalho, desde a captura que eu faço, até ele comprar um procedimento teu. E através das redes sociais, a gente consegue fazer essa divulgação. A gente consegue divulgar realmente e trazer pacientes. Mas você já pode ir fazendo isso de forma orgânica. Não precisa gastar agora. Primeiro comece a divulgar bastante. Que eu vou ensinar como é que você faz outras técnicas. Por exemplo, você tem um consultório numa cidade pequena, 30 mil habitantes, ou tem no bairro ali legal, que tem muitos habitantes. Então você não precisa fazer uma propaganda. Um exemplo, se você mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não precisa você fazer uma publicação para Ipanema, para quem mora em Ipanema. Porque geralmente quem está na Barra da Tijuca vai para a Barra da Tijuca, realmente, consultório. Então você faz uma propaganda localizada nessa região. Você vai gastar menos e vai atingir as pessoas que realmente vão procurar teu consultório e que vão procurar teu atendimento. De nada adianta estar fazendo propaganda, um exemplo, se for do Rio de Janeiro, para fazer propaganda para todo o Rio de Janeiro, se as pessoas que estão, um exemplo, ali do outro lado da cidade, como Ipanema, para puxar ele para a Barra da Tijuca. Então é difícil que isso aconteça. Você tem que fazer propaganda direcionada para essa região, direcionada para o público que você quer atingir. Um exemplo, o meu foco, toda a minha comunicação é voltada à ortodontia. Eu não preciso fazer propaganda de ortodontia para quem tem mais de 70 anos. Então o que é que eu faço? Eu limito as publicações. Eu geralmente faço o pessoal que começa a partir de 18 anos até os 35 anos, que é a idade que geralmente as pessoas usam ali o aparelho ortodôntico. Não faz sentido eu estar postando para o pessoal mais velho. Não faz sentido estar postando para o pessoal muito novo também. Porque geralmente quem decide a compra é o pai dele, algum outro pessoa que está acompanhando. Esaú está aqui, meu paciente, estou lembrado de você, Esaú, está aqui. Ó. Então, é muito importante você realmente fazer uma propaganda mais direcionada para o público que você quer atingir. Mas toda essa propaganda que você faz para você interagir, é justamente você precisa captar esse pessoal e depois converter para procedimentos clínicos. Então, é isso. Primeira coisa, frequência. Frequência, doutor Lara. Frequência. Posta muito. Usa esse aplicativo Shot, que já dá para fazer muita coisa, dá para brincar muito com os vídeos. Tem outros aplicativos? Tem também. Tem aplicativo legal, que eu uso muito também. É o Filme R, o Clip R, tem vários outros. Mas eu não quero ensinar todos eles a vocês, não. O que é que eu acho?
você deve começar usando esse aplicativo chamado InShot. Comece a usar esse aplicativo que você já vai começar a cortar os vídeos, colocar aquela chamada headlines e você já vai ter um grande trabalho, já vai ter muita coisa para fazer. Nada de muita... Não quero gastar muito, contratar agência, contratar nada disso. Eu não sou contra contratar agência. Inclusive tiveram perguntas aqui que perguntaram: me indica uma agência, me indica uma pessoa para fazer as artes. Posso indicar, mas a primeira coisa que eu vejo é o Instagram da pessoa. Se a pessoa realmente está divulgando bastante de forma orgânica, está postando muito vídeo, eu posso até fazer indicação para essa pessoa. Mas se a pessoa não tiver uma divulgação boa, não tiver aparecendo muito, não tiver muito presente nas redes sociais, não tem agência que faça milagre. Não faz milagre. Infelizmente, é algo que depende de você. Depende de você. A agência de publicidade é maravilhoso. Mas só vai funcionar se realmente você fizer o básico. Se você fizer a publicação, se você tiver com uma certa frequência, você vai conseguir ter um resultado melhor. Eu vejo muita gente terceiriza muito toda a parte de marketing, de vendas, ele quer terceirizar isso. Quer terceirizar esse tipo de atendimento. Então, é importante justamente que você tenha esse cuidado, para você não terceirizar toda essa parte de marketing e vendas. Eu sempre falo muito o seguinte, que se a venda é o pilar do seu negócio, é a principal fonte de trazer pacientes, de captação, é ali onde você vai conseguir ter justamente, gerar caixa para teu consultório crescer, para teu negócio crescer. De nada adianta se você pegar esse pulmão do teu negócio, que é justamente a parte de vendas e a parte de marketing, e você terceirizar tudo isso. Imagina você terceirizar tudo isso, essa parte toda de marketing, de vendas, e essa pessoa não quiser mais fazer. Eu digo que a mesma coisa está respirando com a ajuda de aparelhos. Você está com sua clínica, está com todo o marketing e a vendas terceirizado, está respirando com a ajuda de aparelhos. E ali, imagina, um certo dia a agência de publicidade fecha, você está fazendo seu trabalho e trazendo seus pacientes. Fechou, desligou o aparelho, desligou a fonte de captação de pacientes, acabou. Acabou. Então depende muito de você. Inclusive eu vejo que muitas empresas que estão aí oferecem uma forma de trazer pacientes novos. Eu vejo algumas empresas que fazem o quê? Captura alguns clientes e vende isso para você, entregando alguns clientes para você. Mas você vai ver que quando essas empresas entregam esses pacientes, esses leads que eles chamam, são pessoas muito frias que eu chamo, são pessoas que não conhecem teu negócio. É a mesma coisa, você está fazendo propaganda, jogando a propaganda para todo mundo, exemplo, você vende moto e está fazendo propaganda para todo mundo que quer comprar um carro. Então você não está atingindo a propaganda de forma direta, de forma correta. Você precisa ter uma propaganda direcionada, você tem que estar com o seu Instagram, toda a sua comunicação voltada para o atendimento do paciente e dessa forma você trazer todo mundo. Doutora Micheline. Já é o seguinte, defende atendimento por ordem de chegada, hora marcada. Isso é uma pergunta que fazem muito, doutora Micheline. Sempre me faz essa pergunta. Eu não consegui ainda trabalhar assim, por especialidades como cirurgias. Vou fazer uma cirurgia de implante, um enxerto, vou fazer uma gengivoplastia, uma gingivectomia. Beleza, eu consigo marcar esse paciente. Você por hora marcada porque eu preciso realmente atender isso. Então o que é que eu faço? Eu tenho justamente uma... o que é que eu faço com esses pacientes? Eu consigo ter hora marcada, mas os pacientes de ortodontia, paciente clínico, paciente chega para avaliação, não. Todos são por ordem de chegada, doutora Micheline. Eu não consigo trabalhar por hora marcada. Eu não sei se é o fato do meu público, eu atendo muito público C, a maioria dos meus pacientes. Se eu atendo muito público C, eu não consigo fazer com que eles respeitem o horário, cheguem na hora marcada e termina tendo muito conflito na recepção. Então eu trabalho por ordem de chegada. Trabalho por ordem de chegada. Marco aqueles pacientes naquele dia e tento por ordem de chegada. Nunca tive problema não, doutor Micheline. Até aí, tô o quê? Eu acho que durante alguns meses só eu tentei fazer por hora marcada procedimentos gerais, se não conseguir. E eu faço realmente por ordem de chegada, estou fazendo isso há 16 anos e nunca tive grandes problemas, sempre consegui atender todo mundo que chegou na clínica.
Eu acho que pelo fato também, doutor Michelin, que eu atendo na clínica todos os dias, de segunda a sábado, as pessoas sabem que se forem na segunda-feira, vai ter dentista, se for na terça vai ter dentista, todos os dias dessa semana eles sabem que vai ter dentista. Se for uma clínica, um exemplo de capital, nem para a hora do almoço eu fecho. A clínica fica aberta o dia todo, eu faço o revezamento de horário. Então é muito prático para o paciente chega, ele já sabe mais ou menos quando é que vai poder ser atendido. Ele, eu vou amanhã. Não vou amanhã não, porque o doutor Orestes, eu sei que se eu for amanhã terça, eu vou na quarta, eu sei que ele está lá mesmo. Então acho que é por isso também que às vezes eu não consigo trabalhar tanto por ordem de chegada. Pronto, olha, fico esperando aí que não tem uma data ainda prevista não para o curso 20K, mas em breve a gente tá nova turma aí para vocês. Doutora Maria Cláudia, vamos lá. Você tem consultório que só atende classe A ou somente clínicas voltado para o público C? Tenho 15 clínicas voltadas para o público classe C e tenho um consultório voltado para a classe A. Voltado para a classe A, que nem eu divulgo muito, nem falo muito. O meu forte realmente é o público da classe C, onde a maioria dos meus pacientes, onde eu consigo fazer muitas manutenções e muito atendimento. Esse público da classe A eu estou meio que começando, estou meio que investindo mais agora para ver como é que seria como é que é o retorno, para depois até mostrar mais isso para vocês e divulgar mais isso para vocês. Que eu vejo, porque se eu começar a falar muito disso, eu vou começar a perguntar muito. E eu ainda estou aprimorando muito, estou partindo muito desse modelo de negócio. Por quê? Comecei com clínica voltada ao público da classe C, já tenho 19 anos de formado e estou sempre investindo nesse público. Então, de um tempinho para cá, foi que eu montei essa primeira clínica voltada ao público A. Mas eu nem divulgo muito, vocês nem muito sabem aqui. Porque realmente o que eu faço é trabalhar realmente com o público da classe C, o que eu gosto de trabalhar e quando eu enxergo que eu consigo ter um bom retorno e a recorrência desses procedimentos. O que é que eu vejo muito do público A? Realmente fecha procedimento caro. Fechei procedimento caro, doutora Maria Cláudia. Fez procedimento caro, mas eu não tenho aquela frequência de pacientes, entendeu? E eu gosto do público C porque se eu fiz naquela unidade 1000 manutenções esse mês, eu sei que no próximo mês eu vou fazer em média 1000 manutenções. Eu tenho mais ou menos aquela quantidade de pacientes. Eu já sei mais ou menos eu sei quanto eu faturei no mês de janeiro. Eu sei que eu vou faturar menos no mês de fevereiro, mas eu já sei que tem aquela diferença de faturamento ali, vão de 20% de faturamento. Por quê? É um mês mais curto, é um mês que geralmente tem carnaval, e é um mês que a gente sempre espera que vai ter um faturamento menor. Então, mas eu já tenho essas frequências de faturamento o ano todo. É isso que eu gosto muito do público C. É um público fácil de trabalhar, é um público que é bom. Você fez um bom atendimento, você foi um cara de gente boa, atendeu bem ele volta com mais frequência. É fácil você atingir o público da classe C, qualquer propaganda que você faz. Você pode montar uma consultória com uma estrutura bem mais simples, e você consegue ter um retorno, e você consegue agradar muito bem esses pacientes que estão muito em busca de um bom atendimento. Eles querem um lugar legal, lógico, querem um lugar legal para ser atendido, mas o atendimento dessa forma conta bastante. Então, Michele, quando o paciente de orto falta, você defende a cobrança do mês, o paciente faltou. Então, Michelin, já fiz muito isso. Eu já tive até uma empresa de cobrança dentro da minha clínica, fazendo cobrança. Paciente faltava manutenção, tinha que pagar. Paciente desistiu do tratamento, tinha que pagar uma multa. Mas o que é que eu vi? Que estava gerando muito atrito com meus pacientes. Mudei um pouco isso. O que é que eu faço hoje em dia? Você veio hoje, esse mês de fevereiro, veio fazer a manutenção hoje, dia 10, tu faltou o mês de janeiro. Doutor Michelin, como é que eu faço? Eu marco outra manutenção para ele com 21 dias. Fez a manutenção hoje, dia 10, quando dá para fazer, é porque esse mês é 28, né? Mas quando dá, daqui a 21 dias, eu marco um exemplo, dia 31, e ele faz 2 manutenções no mês. Eu procuro compensar essa falta dele, ele realizando manutenções num prazo mais curto de atendimento. O paciente veio hoje, dia 10, eu vou marcar uma nova manutenção dele, um exemplo, dia 2 de março. Depois, dia 2 de março, eu marco outra manutenção dia 23 de março. Então, na manutenção do dia 2 de março, ele está executando a de março. No dia 23 de março, eu executo a manutenção dele do mês de janeiro. Inclusive, eu tenho campanha com as recepcionistas, que quando a recepcionista consegue realizar 2 manutenções do paciente no mesmo mês, ela tem uma bonificação, para justamente ela trabalhar isso. Então, eu acho que é uma forma muito mais saudável,
eu estou de lidar com os pacientes, fazendo a manutenção com intervalo menor de tempo, que eu consigo justamente compensar o período das faltas. Eu sou a favor que deve cobrar quando o paciente falta, sim, deve cobrar. Mas eu não consegui cobrar isso. Eu prefiro fazer dessa forma, eu acho uma forma mais tranquila. O público da classe C, o que é que ele pensa? Tudo bem, eu vou lá fazer a manutenção. Por que eu vou pagar um mês atrasado? Eu sei que tem que dividir, o aparelho foi parcelado, o tratamento foi parcelado. Mas eu estou com aquilo em mente que eu estou pagando, eu estou realizando naquele dia. Então o que é que eu faço? Diminuo o intervalo e consigo fazer 2 manutenções no mês e consigo trazer esse paciente de volta. Então não tenho muito problema com relação a isso. Então, como captar pacientes para uma clínica em cidade interior, 15 mil habitantes? Aron, é muito bom. É muito tranquilo com 15 mil habitantes. O que é que eu digo? Principal ferramenta, redes sociais. Você fizer uma boa divulgação de redes sociais e você, depois que tiver uma boa divulgação, você fizer um bom tráfego, que eu chamo. O que é tráfego? É justamente você fazer propaganda para as pessoas daquela região, 15 mil habitantes, as pessoas vão te ver tanto no Facebook e no Instagram, tu gastando, no exemplo, R$20 por dia, fazendo esse tipo de propaganda, que tu vai ser mais conhecido que, sei lá, o prefeito da tua cidade. Porque através das redes sociais é muito fácil você chegar na casa das pessoas, é muito fácil você chegar para essas pessoas. Então eu acho rede social de extrema importância, Aron. Tu pode fazer também algo associado, Aron, cidade de 15 mil habitantes. Eu sei que não é caro fazer propaganda de rádio, mas testa para ver se dá certo. Já fiz tanta propaganda de rádio já que deu resultado. Mesmo que as pessoas ficam aqui na cabeça, vai ver o consultório do Dr. Aron, vai ver o consultório do Dr. Aron, vai ver o consultório do Dr. Aron, sempre passando na rádio, vendo no Facebook e vendo no Instagram. Quando ele quiser ir para o dentista, Dr. Aron, pode ter certeza que ele vai te procurar. Porque ele te vê na rádio, pessoas de interior escutam muita rádio ainda hoje em dia, vai te ver na rádio, vai te ver no Facebook e vai te ver no Instagram. Então você vai ficar super conhecido na sua cidade. Vamos lá, doutor Leal. As estratégias para diminuir as faltas do paciente de ortodontia. Inclusive, no sábado eu tive uma consultoria, eu chamo de call. Call é o quê? Uma reunião que eu faço de alinhamento com todos os meus alunos novos que tiveram deixado de cada última vez. Todos eles têm o primeiro contato comigo, que é justamente para a gente fazer algo mais personalizado. E é uma dentista que está numa região que tem mais ou menos 10 mil habitantes. Fatura bem, fatura alto e consegue trabalhar bem lá, consegue faturar bem. Então, qual a estratégia que eu planejei com ela para diminuir essas faltas? Ela não utilizava contrato com os pacientes. Então, lá no Dentista Viticar, ela já baixou esse contrato para já implementar no seu consultório. Ela não tinha uma pessoa que fazia uma ligação com frequência, porque era uma recepcionista que era auxiliar, que limpava instrumental, que fazia meio que tudo. E ela disse que não. Primeiro eu perguntei para ela: doutora, tem alguém que faz essa ligação, que faz essa confirmação, o resgate do paciente que está sem vir? Tem sim. Aí eu já pergunto mais, né? Qual o tempo que ela faz isso? Não, porque ela é minha auxiliar também e ela lava instrumental. E ainda cobre a recepcionista quando dá na hora do almoço. Eu digo sim, aí ela faz as ligações ainda. Oreste, realmente ela não faz muito não. Então pode fazer, Léo, fazer um contrato, um bom contrato com o paciente de orto. Você pode fazer justamente, explicar bem no início, alinhar um pouco a expectativa, dizer a importância de vir fazer as manutenções, de fazer esse trabalho, ter um bom trabalho de alguém ligando para os pacientes, entrando em contato via WhatsApp, via telefone, para estar sempre presente com esses pacientes. Eu tenho alguns pacotes que eu chamo. O que é isso? Eu tenho um exemplo. A manutenção eu cobro de R$100, um exemplo. E se o paciente pagar 6 meses antecipado, que eu nem digo 6 meses antecipados, são 6 meses antecipados, são 6 meses que ele paga, e eu divido isso em 6 parcelas. Ele me paga, um exemplo, R$80. Então, se ele for pagar o preço normal, 6 manutenções a R$100, vai pagar R$600. Então, eu baixo para R$80 a manutenção e eu passo no cartão dele R$480, que é referente a esse período. É uma forma também que eu trabalho muito com esses pacotes de manutenção, tanto mensal como anual, para poder realmente diminuir a falta. Porque fechando o pacote ele não falta. Porque ele pagou ali, se faltar ele perde. Que eu digo a ele, são 6 meses seguidos que você tem direito.
e você consegue trabalhar muito bem isso. Doutora Micheline, com relação a dentistas parceiros, é bom você sempre ter um contrato, com tudo alinhado e toda forma de trabalho. Você conseguindo fazer isso, eu disponibilizo para meus alunos, tem um contrato que eu uso com o dentista parceiro que eu disponibilizo sempre para os alunos, que eles baixam lá e fazem toda a adaptação para pessoalmente. O que é que rege nesse contrato? Que você está fazendo o contrato do dentista, o dentista parceiro que eu chamo, e você está deixando tudo específico, a forma que ele trabalha, como é que ele recebe. Eu sempre peço, antes de fechar o mês, eu peço para disponibilizar a agenda. E nesse contrato está tudo detalhado. Imagina, eu tenho mais de 40, eu tenho atualmente 42 dentistas. Se eu fosse ter toda a negociação que eu tenho de cabeça, eu ia enlouquecer. Então toda a negociação, tudo que é combinado com ele, antecipadamente é colocado no contrato. Todos os dentistas têm contrato. Tem um contrato de prestação de serviço que eu utilizo e disponibilizo inclusive para os alunos também. Eu disponibilizo ele. Que eu fiz com advogado, gastei aí um tempão para fazer, muita grana para fazer, mas tranquilo. Eu tenho um contrato com paciente, tenho um contrato com dentista, tenho um contrato com funcionário e tenho ainda vários termos que eu digo, termo de responsabilidade, que o paciente, caso desista do tratamento, tira o aparelho em casa, ele tem que assinar. Então procura sempre combinado, foi feito, colocado no contrato, você consegue diminuir muitos tipos de problemas, O Micheline realmente é muito bom o pacote, viu? Eu uso muito. Apesar, eu prefiro dar até um desconto, um exemplo. Manutenção de R$100, dou um desconto de R$80 de manutenção e ele passa os 480 no cartão e eu divido para ele. É como se ele estivesse pagando R$80 por mês. E qual é a vantagem disso? Falta zero. Falta zero. Ele não falta, eu já recebi o valor todo que ele passou. É diferente de eu estar tentando todo mês cobrar aquele valor dele. Mesma coisa do plano anual, que eu tenho o plano anual também. Eu dou um desconto um pouquinho maior para poder justamente ele passar todo o tratamento dele de 12 meses, eu divido em 10 vezes no cartão de crédito para ele. Então eu já consigo passar esse valor todo e diminuo minha inadimplência. Então se você conseguir vender pacote para todos os pacientes, imagina, sua inadimplência é zero. Se você conseguir vender para todos eles. Agora o paciente tem que ter um limite de cartão de crédito para poder justamente trabalhar isso. Por exemplo, quando o paciente chega lá, você pode fazer o seguinte, ao mesmo tempo. Voltou agora. Estava pausado, doutor Michel, voltou agora. Então vamos lá. Com relação a esses pacotes, eu acho importante demais você trabalhar. Se conseguir vender todos os pacientes pacote, eu acho que é o sonho de consumo de todo dentista. Você conseguir fazer o pagamento, não de forma antecipada. Você recebe esse valor com desconto e divide para o paciente. Trabalhando muito bem, como a academia faz. Em alguns casos, tem academia que chega o quê? Ele cobra R$ 69,90 a manutenção. Manutenção não, mensalidade. Ou ele trabalha com a recorrência mês a mês, vai descontando o cartão de crédito do paciente, ou o que ele faz? Você já passa o valor referente a um ano de mensalidade e ele divide em 12 meses. Então é como se você pagasse mês a mês uma manutenção de uma forma mais em conta, uma forma mais barata, aquela mensalidade. Então já ajuda bastante isso. Ajuda bastante isso. Pronto, pessoal, vai terminar a live agora. Falta um minutinho para a live cair. Valeu pela presença de todos. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, vai lá na caixinha de perguntas, faz pergunta lá, ou vai no meu direct também, que eu estou respondendo a todo mundo. Vou parar agora a live, mas eu vou continuar respondendo a todos vocês. Tá bom? Próxima segunda-feira, no mesmo horário,